galera, beleza? Como o título sugere, no vídeo de hoje a gente vai falar tudo de bom e de ruim presente na segunda parte de JoJo, Battle Tendency. Eu já fiz um vídeo igual a esse, porém falando da parte 1. O vídeo tá muito bom e, vou deixar aqui no card, né, pra você dar uma olhada. O vídeo funciona da seguinte forma. Eu vou apresentar um elemento aqui da obra e vou explicar por que eu coloquei ele na posição onde ele está. Seja ele na boa ou na ruim. Então galera, se você curte esse tipo de vídeo, metralha esse like aí, comenta aqui embaixo e compartilha para alguém que também vai gostar. Sem mais enrolações, se aconchega, fica aí tranquilinho com seu vinhozinho e seu macarone no prato e vamos acompanhar os dois lados de JoJo's Battle Tendency. Joseph e a construção e desenvolvimento que o personagem passa na obra. O Joseph, ele é um personagem muito malandro, muito inteligente, muito perspicaz. Desde o primeiro momento em que ele aparece e se apresenta, já dá pra gente ver também que ele se acha bastante, sabe? Ele é todo, tem aquele gingado, todo vaidoso, põe a mãozinha no cabelo e fala Justa. Joseph Joestar. Que é uma coisa muito maravilhosa, cara. Desde aquele primeiro momento eu falei, nossa, esse cara aqui vai ser balacobaca, esse cara aqui vai ser maluco das ideias. E eu estava certo, né? E a construção, cara, que o Joseph tem, essa construção inicial, ela mostra muito sobre o personagem. E o desenvolvimento que ele passa durante a obra é essencial, cara, para ela ser a melhor ou uma das melhores partes existentes de JoJo. É um desenvolvimento muito bacana, muito sutil, que sinceramente eu tive que ver pela segunda vez para eu conseguir pegar tudo. Da segunda vez que eu vi, cara, eu consegui perceber muito sobre o desenvolvimento dele e como que isso faz a obra ser melhor ao longo de cada episódio. Personagens descartáveis. Primeiro ponto negativo é algo que eu já tinha comentado no vídeo anterior da parte 1. E cara, sinceramente, eu ia fazer uma lista aqui para cada personagem, porque é muito personagem descartável. Mas eu juntei tudo aqui nesse único tópico para diminuir um pouco do tempo de vídeo. Eu vou tentar falar um pouco sobre cada um desses personagens. O primeiro já é o Smoke. Cara, quando o Smoke aparece, você pensa assim, pô, mano, esse aqui vai ser o Joe Bro dessa temporada. Não, não é. Aí você pensa, bacana, o Smoke vai ser tipo o Speedwagon na parte 1, só que na parte 2. Não, não é também, porque o Smoke literalmente aparece em 3 episódios e é isso. Ele precisava ter aparecido depois do primeiro episódio. Ele não ia fazer diferença nenhuma na história, ele apareceu lá só pro Joseph ser apresentado e depois ele podia ter sido colocado na geladeira. Porque o Araki ficou tentando trazer ele, colocar ele, inserir ele dentro da história, e isso não adiantou muita coisa, porque ele não conseguiu. Então, o próximo é o Straits. Cara, alguém tem que dar uma medalha, um troféu pra esse camarada. Porque ele aparece na parte 1, ele não tem relevância nenhuma, e na parte 2 ele volta e ainda assim ele não tem relevância, cara. Palmas pro Straits, galera, palmas. O vampiro que apareceu 2 temporadas e não teve relevância nenhuma em nenhuma das duas. Me lembra até um outro vampiro aí que vocês costumam pagar pau pra ele e eu nunca vou entender o porquê, que também tem essa mesma fama, né, de aparecer em 2 partes e nas 2 são inúteis. Outro personagem, ou melhor, outros, são aqueles 2 mestres lá, o Messina e o Loggins. Cara, mó aleatório, eles apareceram, um literalmente aparece pra morrer, cara, eu não lembro quem que é, eu acho que é o Loggins, aparece pra morrer, mano. Ele literalmente aparece pra morrer, cara, o cara aparece, aí ele fala, não, legal, eu vou treinar os caras aqui, pá, o cara morre, é isso, é isso. O maior feito do Loggins foi ter dado o braço dele pra consertar o braço da AC/DC. Tem que parabenizar esse camarada também. Esses personagens, eles literalmente aparecem só pra não ter relevância. Um deles, inclusive, que eu tenho que falar, cara, é o Santana, mano. O Santana, pra mim, o Santana é a coisa que me deixa mais frustrado na parte 2, porque o Santana aparece, o Santana morre, só que aí depois mostra que o Santana não morreu, o Santana tava lá dentro da parada lá de UV e tal, aí você pensa, caraca, Santana não morreu, eles estão lá cuidando dele, algum dia ele vai quebrar aquilo ali, conseguir fugir, não sei o que. Não, cara, isso não acontece. Eles mostraram pra gente que Santana ainda estava vivo, estava meio que se regenerando lá dentro daquele tanque de raio ultravioleta. Pra nada, porque depois nunca mais o cara apareceu, mano. Então, nem, velho. O Caesar Zeppeli e o dever que ele tem na trama. Quando o Caesar aparece, a gente percebe que é completamente contrário a quando o avô dele aparece pro avô do Joseph, né? Quando o Zeppeli da parte 1 aparece lá pro Jonathan. Na parte 1, o Zeppeli já ensina o Ramon pro Jonathan e tal, e eles são amigos, eles não são rivais.
É uma amizade mesmo, não tem rivalidade nenhuma. Do contrário da amizade do Joseph e do Caesar. Os dois se conhecem, eles já lutam. O Joseph já fica querendo aparecer mais do que o Caesar, porque vê ele lá dando umas bitocas na mulher na mesa e fala que o cara se acha e tal. Cara, e é muito bacana ver isso, porque a construção do Joseph, o desenvolvimento dele está internamente ligado à construção e desenvolvimento do Caesar. Isso é algo muito bacana, cara, porque quando termina a parte 2 e a gente vê que o Joseph se torna uma pessoa melhor, 95% disso, se não 100%, é por causa do Caesar, cara. Tanto é que o que eu acho mais bacana na parte 2 é a gente perceber que no momento, né, antes do Caesar morrer, quando ele discute com o Joseph, entra lá na mansão para lutar contra os vampiros astecas lá sozinho, ele estava agindo como o Joseph, cara, enquanto o Joseph estava agindo como o Caesar ao falar para ele que o ideal era esperar anoitecer para poder entrar no lugar, enquanto o Caesar queria resolver tudo de uma vez e não pensar em um plano. E cara, isso aí é muito... Eles inverteram os papéis, sabe? Eu achei isso muito bacana, porque mostra o quanto que um tava crescendo com o outro e tava meio que sendo uma troca ali de trejeitos, pensamentos e tal entre os dois. Eu achei isso sensacional. E uma das coisas que eu acho que mais modifica o Joseph na parte 2 é justamente o sacrifício do Caesar, cara. Porque depois que o Caesar se sacrifica por ele, o Joseph vira basicamente outra pessoa. Eu acho que esse é o dever que o Caesar tem na obra. O Caesar, ele aparece na história não para ser um mentor, mas sim para ser um rival do Joseph. O que faz ele querer sempre ir atrás de ser mais forte na parte 2. Isso só mostra como que os protagonistas da parte 2 são diferentes dos protagonistas da parte 1, sabe? E eu acho isso uma construção muito incrível. E eu acho que o Caesar atinge sim o objetivo que ele tem na obra. Mas ao mesmo tempo, eu já acho que o segundo ponto negativo da parte 2 é justamente as mortes sem utilidade. O Caesar morre para pegar o piercing do amo, que estava com o antídoto daquele anel envenenado que estava no coração do Joseph. Então ele morreu justamente para aquilo, para passar aquilo e salvar a vida do amigo dele. E o Joseph vai falar, não, eu prometi que eu iria derrotar o amo, então eu só vou tomar um antídoto depois que eu derrotar o amo. Aí é a mesma coisa de falar que o cara morreu à toa, né, cara? Do próprio Loggins, cara, porque o cara não teve importância nenhuma na obra, chegou, morreu e foi isso, a passagem dele, ele não acrescentou em literalmente nada. Acho ridículo matar o cara só por matar e não ter construção nenhuma em torno disso, e nem utilidade. O terceiro ponto positivo é a jornada do herói. Eu não sei se vocês sabem, mas é dito que existe meio que uma fórmula para você escrever uma obra. Escrever um livro, um filme, um anime, um mangá, o que quer que seja. E essa parada se chama jornada do herói. Cara, ela é muito complexa. Se vocês quiserem saber mais sobre, eu posso fazer um vídeo falando exclusivamente sobre isso. Mas resumindo, isso é como se fosse um passo a passo que todo protagonista tem que sofrer, tem que passar para ser considerado um bom protagonista. Em algum momento ele tem que pensar em desistir, aí ele tem que passar por um desafio muito importante, ele dá a volta por cima, ele consegue superar os obstáculos e no final ele vence. É tipo isso. É uma coisa que a gente vê acontecendo, por exemplo, com o Capitão América nos filmes dele, com o Homem-Aranha em todas as histórias dele, com Percy Jackson no filme dele, no livro, com Harry Potter. Parar que consegue inserir, pelo menos o mais nítido na minha opinião, que ele consegue fazer é na parte 2. Porque ele dá uma razão pro Joseph lutar. O Joseph tem que lutar porque senão ele morre. Aí ele vai e passa pelo treinamento. Só aí ele já se torna mais forte do que ele estava no começo da temporada. Aí depois ele vai e continua ficando mais forte, ele perde um amigo. Aí nesse momento que ele perde um amigo, ele dá a volta por cima, porque aquilo impulsiona ele ainda mais para ir atrás do objetivo dele. No final, depois de tanto obstáculo que aparece, ele consegue superar cada um deles e vence no final. O ritmo da história. Eu acho que a história é muito acelerada. Eu sei que a parte 1 e 2, elas meio que são consideradas até uma temporada, de tão pequenas que elas são. Mas, diferente da parte 1, eu acho que a parte 2, cara, tinha muito mais coisas para serem elaboradas. E uma coisa que, infelizmente, o Araki não consegue fazer muito bem é ter ritmo de história.
porque na parte 2, que a história dava para ser maior, ela é bem reduzida. Enquanto na parte 3, que dava para a história ser bem reduzida, eles tendem ela e fica até maçante em alguns momentos da gente acompanhar. Tinha muitos momentos que dava pra gente ter acompanhado, que seriam momentos importantes, e a gente não acompanha. E o principal deles, no meu ponto de vista, é o treinamento do Ramon, do Caesar e do Joseph. Eu acho que seria muito bacana a gente ter tido uma visão mais ampliada, sabe? Uma visão mais extensa daquele treinamento. Porque foi muito sucinto, foi muito curto, foi muito resumido. E eu acho que isso aí é bem ruimzinho, cara. A gente tinha sim que ter visto mais do treinamento deles, mais das relações entre eles e os mestres, né? A Lisa, o Messina e o Loggins. E, velho, a gente não tem disso. E isso é até ruim, porque diminui a identificação que a gente pode ter com um desses personagens. É meio que potencial desperdiçado mesmo. As reviravoltas, cara, as plot twists. Eu sou muito suspeito pra falar sobre isso, porque eu sou um cara que, se o negócio tem reviravolta, se tem plot twist, mano, eu já adoro já. Seja filme, livro, anime, o que quer que seja. Se tem plot twist, já me cativa, eu já falo que o trem é bom. E a parte 2 tem muito disso, cara. Tem muitos plot twists na parte 2, tem muita reviravolta. E as principais delas estão todas nos 2 últimos episódios. O que eu acho que é ainda mais genial, velho. Porque quando você pensa que você sabe o que vai acontecer, você não sabe, porque pá, reviravolta. Aí fica nisso um tempão, cara, um tempão, e isso te cativa, te prende naqueles episódios finais. Pra você saber qual que vai ser o verdadeiro desfecho da luta entre Joseph e Cars. O encerramento da obra. Eu não tô falando que eu não gostei do final. É um final que vai mostrando pra gente o que aconteceu com cada um daqueles personagens que sobreviveram, né, a essa trajetória. E eu acho muito bacana isso. Eu até sinto falta em outras temporadas, porque se eu não me engano isso só acontece na parte 2 e na parte 4. Então é algo que eu sinto falta, mas o encerramento no geral, que é o Joseph depois descobriu que a Lisa era sua mãe, e ela casou e ela mudou e não sei o que, eu acho que essas coisas poderiam ter sido melhor abordadas. Eu acho que a gente podia, quem sabe, ter visto o Joseph indo atrás da família do Caesar para dar a notícia de que ele tinha falecido, ou então até acompanhar um pouco da vida dele com a Lisa depois que ele descobriu que ela era a mãe dele, talvez até acompanhar a Lisa falando que era a mãe dele e tal. Eu acho que algumas coisas desse encerramento dava pra gente ter acompanhado de forma menos reduzida do que foi. E é algo que, cara, sinceramente me deixa meio frustrado. Até porque eles dão um time skip gigantesco só pra ter a parte 3, pra gente conhecer o Jotaro e a aventura dos Crusaders, enquanto tinha muita coisa que dava pra ter sido abordada nesse meio tempo, sabe? E o time skip é meio que de imediato, é 3 minutos explicando o que aconteceu com cada um dos personagens, depois passa 30 anos. Sei lá quantos anos que passa, nem lembro mais. Eu sei que tiveram coisas que eu não comentei, como por exemplo, sobre o Stroheim ou sobre os vilões principais, né, o Cars, o Amo, o AC/DC, mas eu não comentei sobre eles porque eu não considero eles ruim demais pra eu ter que falar aqui no vídeo, e nem bom demais pra eu também ter que falar. Eu considero mediano, sabe? Eu considero bacana, eu vejo, eu gosto, eu acho legal. Mas não é aquela parada que eu falo, nossa, que da hora, que coisa boa. Então por isso que não tá aqui nesse vídeo. Eu pego realmente as coisas que eu sinto que são mais importantes para a obra. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui seu like, comenta se você concorda com essa lista, ou então adiciona aí alguma coisa, se você trocaria algo de lugar, sei lá. Comenta aí o que você quiser aqui embaixo, que eu vou adorar ler os comentários e responder. Compartilha para alguém que gosta de Jojo, principalmente da parte 2, né, que pra mim é uma das melhores partes que existem. E se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Dá uma olhada aqui no meu canal, eu tenho muitos assuntos bem diferentes. Eu falo sobre animes, eu falo sobre filmes, eu também jogo uns joguinhos aí de vez em quando. Então dá uma olhada que tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai agradar a você. Mas é isso, galera. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.